Meus irmãos, quem está lá atrás consegue me ouvir bem? Orar para que eu permaneça assim com essa capacidade de a voz chegar até aí, tá? O tema dessa palavra aqui é, quem está anotando aí, Deus é temível. Deus é temível. O que quer dizer que Deus é temível? Que Deus dá medo. Por que que Deus dá medo? Por que que a gente deve temer a Deus, ter medo de Deus? Primeira coisa que a gente vai ler é Deuteronômio 9:3. Se por um lado ontem nós proclamamos que Deus é amor, esse é um lado de Deus, porque Deus é infinito e eterno, enorme, Deus é gigantesco. Se eu pregasse o ano todo aqui sobre Deus, não terminava sobre Deus. Porque a vida eterna vai ser o quê? João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti o único Deus verdadeiro. A vida eterna inteira a gente não dá conta de conhecer Deus. Então, um lado de Deus é que Deus é amor. Mas o outro lado de Deus é que Deus é temível. Por favor, Deuteronômio 9:3. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Olhe o que está dizendo aqui sobre o Senhor. O Senhor que passa perto de ti, Ele é fogo consumidor. Então o Senhor está passando aqui no meio da igreja e Ele é fogo consumidor. Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho medo de fogo. Fogo faz medo. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele é poderoso e temível e não faz acepção de pessoas. Ele não abre exceção para ninguém. Aquilo que Ele diz, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, Ele fará. E Ele é grande e temível, poderoso, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Amém? No Deuteronômio 4:24, diz alguma coisa a mais sobre Deus. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. É Deus zeloso. Além de repetir que Ele é fogo que consome, é fogo consumidor, Ele é um Deus zeloso. É um Deus que leva as coisas a sério. Ele é um Deus que tem zelo. E para encerrar essa lista de versos sobre que Deus é zeloso e que é temível, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você leu certo? Eu me escrevi errado. Chegar em campeão, vou fazer um curso de digitação. Olha, o texto que eu não sei onde está, que eu queria que fosse lido, diz assim, ó. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não
não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Agora, por que também Deus é temível? A gente vai entrar agora aqui algumas frases sobre Deus, alguns atributos de Deus pelos quais nós devemos temê-lo, levá-lo a sério. Uma delas é que Deus é infinito e eterno. Salmo 145, 3. Esses versos que eu li primeiro, para quem está organizando aí, foi uma introdução sobre o fato de Deus ser temível. E agora vou ampliar um pouco com alguns atributos de Deus pelos quais Deus é temível. Algumas outras características de Deus pelas quais nós devemos temê-lo, devemos levá-lo a sério. Não podemos brincar com Deus. Assim como não se brinca com fogo, não podemos brincar com Deus. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A sua grandeza é insondável. Jeremias 10, 10. Jeremias 10, 10. Assim é o nosso Deus, a sua grandeza é insondável. Não dá para medir, não tem régua para medir Deus. Não tem como medir Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Olha o nosso Deus como é. Eterno, infinito. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Toda glória seja esse Deus eterno, único, sábio, infinito, poderoso. Outro ponto sobre Deus, e por isso ele é temível, é que Deus é onipotente. Deus é onipotente, ele é o todo-poderoso. Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a palavra de Deus para Abraão. Ele se apresenta como o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é que pode tudo. É o Deus que faz o que quer. É o Deus que não há impossíveis para ele. É lá em Lucas 1,37 e Lucas 18, 27, mostra isso, que não há impossíveis para Deus. Lucas 1,37 e Lucas 18, 27. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Assim é o nosso Deus. Então, só para quem está organizando aí, o primeiro ponto foram alguns textos sobre que Deus é temível. O segundo ponto foi que Deus é infinito e eterno. O terceiro ponto foi que Deus é onipotente. O quarto ponto agora vai ser que Deus é onipresente. Onipresente, que Ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo. 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27.
mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O rei Salomão tinha acabado de edificar o templo. E ele diz assim: esse templo eu construí para ser a casa de Deus. Mas essa casa poderia te conter se nem o céu dos céus pode te conter. Não há lugar que caiba Deus. Deus está em todo lugar, por isso nós devemos temê-lo. Você não pode fazer nada escondido dele. Não há lugar que você se esconda que ele não o veja ali. O Salmo 139 diz isso também. Aquele que a gente conhece bem, que diz: tu me sondas e me conheces. Sabes quando me deito, quando me levanto. A palavra nem chega à minha boca, tu já sabes. Para onde eu irei? Como eu me esconderei de ti? Amostra grátis. A pregação mais difícil que eu fiz na minha vida e estou fazendo é uma pregação sobre o temor de Deus. Porque Deus é verdadeiramente temível. Não há lugar que você possa se esconder para pecar. Não há desculpas que nós possamos dar para esse Deus. Um dia todos nós compareceremos diante do seu tribunal. E ele é um juiz que sabe fazer as perguntas. E ele viu o que você fez. E ele viu o que você pensou. E ele viu a sua intenção. Você não tem como negar. Um dia eu e você vamos prestar conta diante desse Deus. Por isso que esse Deus é temível. Ele sabe tudo. E aí seria o próximo ponto. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Isaías 46:10, todo mundo conhece, que fala do propósito eterno. Diz que ele anuncia no início o que vai acontecer no fim. Deus sabe o futuro. Deus sabe o passado. Deus sabe todas as coisas. Ezequiel 11:5. Eu citei Isaías 46:10 e Ezequiel 11:5. Ele vai ler Ezequiel 11:5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. As coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Então, quando Jesus andou pela terra, por vezes Jesus estava assim num lugar e os discípulos cochichavam, murmuravam entre si, ou os fariseus. Aí Jesus dizia: por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão pensando isso? Então, o Espírito Santo revelava a Jesus. Não era o ouvido de Jesus que era um ouvido de tuberculoso, né? Na minha terra o povo diz que o ouvido de tuberculoso ouve muito, né? Não era o ouvido de Jesus que ouvia mais do que o ouvido da gente. Era o Espírito Santo que sonda mentes e corações, que revelava a Jesus aquilo que estava oculto, aquilo que estava na mente e no coração das pessoas. Por isso nós precisamos temer. Outra coisa sobre Deus é que Ele é soberano. 1 Timóteo 6,15. Deus é soberano. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque Ele é soberano, Ele é livre, Ele faz o que Ele quer, Ele tem toda a autoridade. Então, esse ambiente de temor de Deus era uma marca da igreja primitiva. Aqui eu entro para uma outra etapa da pregação. O temor de Deus na igreja primitiva. Como é que a igreja era? Nós sabemos que aquela igreja lá em Atos dos Apóstolos, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Mas olha essa marca da igreja, em Atos 2:43. O versículo seguinte, depois que diz que a igreja partiu o pão de casa em casa, que tinha alegria, que tinha singeleza de coração, que haviam milagres, olha o que acontece aqui no verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Temor, no grego, é a palavra phobos. Phobos é de onde vem a palavra fobia. Significa medo extremo, significa terror. E aí, gente, a gente tem que entender isso de uma forma muito singela. Porque por um lado Deus é amor. E ainda vou pregar depois do intervalo que Deus é Pai. Apesar de Deus ser amor e Deus ser Pai, Ele sabe tudo. Você pode me enganar. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu filho. Você pode enganar seu pastor. Você pode enganar, mas você não engana a Deus. A Deus você não engana. Deus é temível. Deus sabe todas as coisas. E uma pessoa lá na igreja primitiva tentou enganar a Deus. Está em Atos 5:5 e 5:11. Ananias e Safira. Todo mundo estava vendendo fazendas e dando dinheiro nos pés dos apóstolos. Eles venderam uma terra, eles venderam uma propriedade que tinham. Só que eles raciocinaram assim: é muito dinheiro, não vou dar tudo não. Mas eles tiveram vergonha de dizer: ó, a gente vendeu, só quer dar a metade. Por preservação da imagem deles, eles reservaram a metade para si e a outra metade eles entregaram como se estivessem entregando tudo. Então, se eles venderam por 100 mil, eles guardaram 100 mil e levaram 50 mil. Chegaram aos pés de Pedro e disseram: Pedro, está aqui 50 mil, vendemos uma propriedade. Ananias chegou sozinho e entregou os 50 mil. Aí o Espírito Santo revelou a Pedro que ele estava mentindo. E aquilo era uma coisa séria. E para que o Espírito Santo gerasse temor na igreja primitiva, Pedro abriu sua boca e disse assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? E tinha alguns jovens assim, eu disse: estão aí os pés dos jovens que vão me enterrar. Lê o texto 5:5 e 5:11. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias ouviu essas palavras de Pedro e caiu, morreu na hora. E houve grande temor em todos que estavam ali. Aí chega a mulher dele, Safira. Aí Pedro diz: Safira, você vender a propriedade por quanto? Ela disse: por 50 mil. Aí ele disse: está vendo aqueles jovens ali? Olha os pés dele. Foram eles que enterraram teu marido, vão te enterrar também. O que aconteceu? No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Imagine se o Espírito Santo resolvesse fazer isso aqui agora. Eu não sei se ia sobrar o moço para enterrar a gente. Mas o Espírito Santo resolveu mostrar logo no início da igreja de que Deus era sério, de que Deus era temível, que ali estava começando a graça, o perdão dos pecados, a vida eterna sendo distribuída a todos. Mas aquela salvação gratuita, maravilhosa e graciosa não era uma carta em branco dizendo: pode pecar, pode fazer o que quer. Lá na frente Paulo diz: permaneceremos pois no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde: de modo algum. Como nós permaneceremos no pecado se para ele nós morremos? Alô? Glória a Deus. Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Está escrito em Romanos 6. A igreja não pode levar Deus na brincadeira. Olha a fumaça lá. Foi. Tá de boa, tá de boa. Atos 9:31.
viva. É um testemunho já da igreja se espalhando por outras cidades. Agora não mais em Jerusalém, mas se espalhando pela Galileia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Olha só, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Caminhando no temor do Senhor. A marca da igreja que entende, que conhece esse Deus, a igreja que conhece esse Deus todo-poderoso, juiz, soberano, e crê nele, e o leva a sério, é essa, é temor, é levar Deus a sério, é não brincar com Deus, assim como não se deve brincar com fogo. Não brinque com fogo. A pior viagem que eu fiz na minha vida foi no final do ano passado. Eu estava previsto para ir fazer um casamento em dezembro. Um casamento de um grande amigo, uma ovelha querida. E na hora, assim, na véspera do casamento, eu recebi uma notícia que eu tinha que... fui escalado pelos apóstolos para ir numa cidade que eles não podiam ir, para destituir a liderança. E disciplinei ali a maioria das discipuladoras. E os líderes foram destituídos, porque eles começaram a pregar uma doutrina de que a graça de Deus resolve tudo. Então, o líder chegava para uma irmãzinha e induzia essa irmã a pecar. E depois dizia: agora você vai ver como a misericórdia de Deus vai nos visitar. Veja como a reunião vai ser boa. Aí ia para a reunião, pregava, chorava, todo mundo se quebrantava, era aquela reunião linda, e ele dizia, no final das contas: está vendo aí? A misericórdia de Deus nos visitou. E assim ele foi convencendo uma, outra, o outro líder também. E essa turma, imagine, a Bíblia diz lá em Isaías 1 que Deus odeia o ajuntamento solene misturado com iniquidade. E eu tive que ir. Só que aquela congregação idolatrava aqueles líderes. Eu tive trabalho para disciplinar os líderes, a igreja achando que eles estavam sendo injustiçados. Até as pessoas que pecavam com ele, nenhuma delas, há anos que ele vinha fazendo isso. E elas não denunciavam ele, quer dizer assim, a culpa é minha, porque eu que estou pecando. E esse irmão é um líder tão abençoado, que se ele de Canaã, eu vou destruir esse povo de lá e vou botar o meu povo lá. Deus tinha esse direito? Tinha. Aquele povo de Canaã oferecia os filhos deles a Satanás. Então, quando Deus destruiu aqueles homens iníquos, eles mereciam morrer. E aquelas criancinhas já iam morrer mesmo na mão de Satanás. Deus as poupou, matando elas pequenininhas. Deus então destruiu aquele povo todo, para colocar o seu povo ali no lugar. Deus tem o poder de matar. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é o juiz, dele é a vida. Ele já criou Adão e disse: Adão, não coma dessa árvore, no dia que você comer, você morre. Aí lá na lei diz: a alma que pecar certamente morrerá. Nós temos o aviso, nós temos a sentença. Então, a única escapatória para a gente é ser adotado por esse Senhor, é ser adotado por esse juiz, é ser adotado por esse caçador. E em vez de eu ser sua caça, agora eu sou seu filho, agora eu sou seu protegido. Olha como Jesus trata isso. Mateus 6, de 25 adiante. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Deus destaca isso: contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Continue. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai. Então ele não está dando uma ordem simples, como eu disse, ande, sirva, ore, jejue. Ele está dizendo assim, não fique ansioso, porque o Pai Celeste cuida de você. Porque se o Pai Celeste cuida do pardal, se o Pai Celeste cuida do lírio do campo, o Pai Celeste cuida de você. Não tenha medo, não tenha preocupação, não fique ansioso pelo dia de amanhã. Isso não está na categoria dos mandamentos, isso está na categoria das promessas, dos confortos. Essa é uma palavra de conforto. Você tem um pai. Jesus veio na terra para dividir o pai dele com a gente. Aquele pai que era dele, porque ele era o filho unigênito, o filho único, ele dividiu. Ele chegou na terra como unigênito, mas saiu da terra como primogênito, o primeiro de uma família. Ele dividiu o pai dele com a gente. E ele ensinou a gente a orar como Pai Nosso. Esse pai é o nosso pai. Daqui a pouco eu vou estudar sobre esse pai. Isso é só uma introdução dizendo como o conhecimento desse pai vai nos livrar da ansiedade, vai nos livrar do medo e vai nos dar uma identidade de filho. Eu sou filho do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não está me caçando. O Todo-Poderoso está me vigiando, está cuidando de mim, está zeloso por mim. Diz a Bíblia que o Espírito Santo tem ciúme. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Tem uma música muito linda da antiga, né? Que diz, Deus cuida de mim. Não é? Deus cuida de mim. Eu não estou sozinho. Eu não vivo sozinho, porque Deus cuida de mim. Entender que Deus é Pai e que Deus cuida de mim, me livra do medo, me livra da ansiedade, me livra da angústia. Outra prova disso está em 1 Pedro 5, 6 e 7. Do conhecimento da paternidade de Deus, nos livra da ansiedade, nos livra do medo, nos livra do terror. 1 Pedro 5, 6 e 7. Então a gente pede a Deus o Espírito Santo, Ele já nos deu o Espírito Santo. Eu posso pedir mais dons, mais manifestações, eu posso pedir para ser mais íntimo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já habita em nós. Eu posso pedir amor a Deus, mas a Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que Ele deu o amor em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ele nos deu a sua salvação, Ele nos deu a sua misericórdia. Ele já nos deu. Nós precisamos viver de modo digno. Nós precisamos viver de acordo. Nós já temos. O Todo-Poderoso é meu amigo, é meu Pai, está do meu lado. Eu não preciso ter medo. Então é muito importante a gente entender essa palavra. Vamos ler João 1,12. Para que Jesus veio? Como Jesus dividiu o Pai dele com a gente. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? O versículo anterior diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Quem crê no nome de Jesus? Amém. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Viva como filho de Deus. Agora vamos estudar sobre o Pai. Isso aqui foi uma introdução. Eu estou afirmando que Deus é Pai e que há uma vitória sobre o medo e a ansiedade a partir dessa
identificação como filho. Porque eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu tenho autoridade, porque eu sou filho de Deus. Eu posso vencer o medo, eu posso vencer a ansiedade, eu posso viver bem nessa terra. Então vamos ver aqui algumas características do Pai Celeste. E aqui eu queria fazer uma ponte. Quem é pai aqui? Fica em pé. Quem é pai? Pai mesmo, de alguém. Quem é pai? Eu também sou. Olha, quem é pai, você vai aprender alguma coisa sobre o Pai Celeste. Só que você é chamado a ser igual a ele como pai, tá? Então, ó, quem é pai, você tem uma responsabilidade extra nessa palavra. Faça um checklist extra aí, ó. Eu preciso ser um pai igual Deus é pai. Amém? Pode sentar. Pode abrir uma listinha aí, ó. Checklist é o seguinte, é uma listinha para você checando. Como é que eu sou como pai? Eu sou um pai igual Deus é pai? Eu sou um pai como Deus quer que eu seja? Primeira característica do Pai Celeste. Vamos estudar aqui as características do Pai Celeste. Primeira característica, está escrito em Mateus 6,14. Deus é um Pai perdoador. Mateus 6,14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Está na oração, né? Quando termina a oração do Pai Nosso, que a gente pede do Pai Nosso: Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí no final Jesus explica: portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então o Pai Celeste perdoa e quer que a gente perdoe. Então quem é pai aqui, você e eu e vocês, precisa perdoar. Não existe uma família sem perdão. Numa casa, os filhos erram todo dia. Então quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, para que a família de um discípulo seja uma família segundo o coração de Deus, é preciso que haja perdão nessa casa. E o pai perdoa e esquece. Lá no Velho Testamento diz que ele pega as nossas iniquidades e atira no... É só no mar, nas profundezas do mar. Essa expressão mar do esquecimento não é bíblica, é pastor que inventa coisa. Pastor inventa muita coisa, certo? Aí a gente inventou essa expressão, mar do esquecimento, mas a Bíblia diz assim, que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí a gente trata o chão, a gente diz o mar do esquecimento, né? E eu ainda invento mais. Eu digo que no mar do esquecimento tem um outdoor dizendo: é proibido pescar, né? Não deixe o diabo pescar os seus pecados antigos, confessados. Pecado confessado é pecado perdoado. Não deixe ninguém te acusar. Lá em Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma das formas de ansiedade, de medo, é que Satanás fica passando em nosso rosto os pecados que a gente cometeu, principalmente quando ele está escondido, que Satanás fica nos ameaçando de revelar. Então a gente fica com medo de que seja descoberto. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente tem temor de Deus é que a gente mesmo se denuncia. Porque quando eu me denuncio, em vez de eu receber condenação, é a delação premiada. A delação premiada do céu é eu andar na luz. Então eu chego e confesso meus pecados. Aí a Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já pensou que basta eu confessar e admitir meus pecados e eu recebo perdão deles? É a melhor delação premiada que existe, é essa. Então, em vez de ser outro que está me acusando, outro que está me investigando, a igreja não deveria nunca ser um lugar de investigação. Esses dias eu tive que fazer uma investigação, que eu tinha uma amiga no Facebook, e eu desconfiei que aquela amiga era uma amiga meio estranha. Essa amiga não existe não, isso era um fake. Era um irmãozinho que tinha feito um perfil de mulher para criar intimidade com as meninas, para perguntar coisas às meninas, mas aí quase todo mundo achava que aquela menina existia de verdade, porque era amiga de fulano, amiga de fulano. Aí um dia ele sem querer mandou uma mensagem para mim do Messenger, que é do Facebook.
ele mandou o rapaz mesmo. Aí veio no Messenger do fake dele. Aí chegou a menina. Pastor, onde vai ser a reunião? Eu digo, essa menina não vai para a reunião. Aí eu perguntei alguma coisa e tal, para saber quem era, e descobri que era o cara. Aí eu fui catucar ele, né? E essa semana ele admitiu para mim, antes de eu vir para cá, terça-feira, ele admitiu para mim, confessou que era ele mesmo, que era um fake. Agora imagine que coisa ridícula, um pastor tem que fazer uma investigação, não é? Sobre um discípulo que está ali escondido, né? Agora essas coisas só acontecem pelo lado de lá, porque eu sei que não acontece essas coisas. Todo mundo aqui anda na rua, todo mundo aqui se denuncia, né? Se manifesta. Esse é o normal da igreja, esse é o padrão da igreja. É que eu confesso, eu ando na luz, eu estou buscando para mim a luz e não buscando o escondido, né? O Pai é perdoador, Ele perdoa. A condição para o perdão é apenas eu admitir a culpa. E andar na luz é isso, é admitir a culpa. Eu pequei, eu errei. E o sangue de Jesus Cristo é suficiente para me perdoar. Então, olha que coisa terrível é você viver em pecado. É você viver com o pecado escondido. Você é atormentado por Satanás. A sua noite de sono é comprometida. Você tem medo de ser descoberto. Você fica mentindo para esconder mais ainda. E essa mentira gera outra mentira. Você diz uma frase que todo mundo aceitaria aquilo tranquilo, mas alguém desconfia e pergunta. Ou não sabe nem o que pergunta. Você tem que inventar outra. Aí fica aquele colar de mentiras. Não é? Não há perdão para o pecado escondido. Só há perdão para o pecado confessado. Mas a característica do nosso Pai é que Ele é perdoador. E nós, como pais, precisamos ser perdoadores. E nós, como filhos, precisamos se sentir perdoados. Segunda característica do Pai Celeste, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. O Pai Celeste revela aos pequeninos. Característica do Pai Celeste, Ele revela aos seus filhos. Ele se comunica com os seus filhos. Ele conversa com os seus filhos. Então, pai, você chega do trabalho, conversa com seu filho. Você fez uma viagem, quando voltar, conversa com seus filhos. Pais, vamos criar hábito de dialogar com nossos filhos. Às vezes o filho pergunta para o pai, pergunta à tua mãe. Uma coisa, outra. Quase todo diálogo é com a mãe. É lógico que uma coisa ou outra o pai nem sabe responder. Pai, qual é o almoço hoje? Pergunta à tua mãe, né? Tem coisa que é mais óbvia. Mas às vezes o pai pega o embalo e vai passando tudo para mim. Eu já comentei essa besteira muitas vezes, né? Vai passando tudo para a mãe. Aí a mãe fica sobrecarregada. E às vezes todo o diálogo na casa com os filhos fica única e exclusivamente na responsabilidade da mãe. Não pode. O Pai do céu se comunica com seus filhos. O pai aqui, você pai, precisa se comunicar com seus filhos, dialogar, aprender a falar a linguagem dele, aprender a olhar nos olhos dele, aprender a conversar sobre o que ele gosta de conversar. Eu, quando eu era solteiro, eu sempre imaginei ser pai de meninos, que aí eu já seria PhD, né? Eu ia brincar de bila, aquelas bolinhas de vidro, eu ia brincar de soltar pipa, eu sabia toda a brincadeira de menino, né? Um fica, que é um ferrinho que a gente joga no chão, assim. Eu tinha 1000 planos de brincar com meu menino. Aí nasceram 3 meninas. Eu já brinquei tanto de boneca que eu fiquei com filho. Eu tinha 5 irmãs e agora eu tenho 3 filhas, né? Então, minha casa é arrodeada de coisa cor-de-rosa, de barro, de coisinha de baile, né? E eu virei uma pessoa completamente adaptada a isso, para me comunicar. Eu não sinto falta de ter um filho homem, não. Eu sou plenamente satisfeito com
meninas, né? Eu brinco com elas, eu converso com elas, eu assisto os desenhos. Então, os filmes que eu gosto de assistir é tudo de ação, né? Ontem mesmo eu assisti, sabe o que? Faltou energia aqui, eu, na casa que eu estava, não tinha energia, né? Eu cheguei lá, comeu e tal, depois eu assisti um filme. Qual filme? Pocahontas. Eu dormi mais que assisti, né? Mas tudo bem. Pelo menos estava ali. Então, um pai precisa converter sua mente, seu diálogo, sua capacidade de comunicação para a linguagem do filho. Um pai precisa se comunicar com o filho na fase que o filho se encontra e na linguagem que o filho entende. O pai precisa valorizar as coisas do filho, conversar com cada um, ouvir cada um e revelar e ensinar a cada um. Porque o nosso pai faz isso. Terceira característica do Pai Celeste, Atos 1, 6 e 7. Atos 1, 6 e 7. Quando nós nos colocamos como filhos de Deus, e saber que o nosso Pai nos perdoa, que o nosso Pai fala conosco, que o nosso Pai cuida da gente, isso vai tirando de nós o medo, isso vai vencendo a ansiedade. Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o Pai, Ele que restaura todas as coisas. E a pergunta é: quando será o tempo em que o reino será restaurado? Ele diz: não compete a você saber o tempo ou a época, não. É o Pai que conhece os tempos que Ele reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o Pai tem o tempo certo. Tem coisa que você pede a Deus, e Deus diz: não, no tempo certo Ele dá. Ele sabe que se der antes, estraga. O Pai sabe a hora certa. Eu contei o ano passado para vocês a história de um homem que eu conheci que teve filhos gêmeos, um era diabético e outro não. Contei? Lembra dessa história? Vou contar um pouco, que a maioria não lembra. Um cara tinha 2 filhos, um diabético e outro não. O gurizinho, quando eu conheci, tinha 3 anos. Aí, o que era diabético chegava para ele e dizia: pai, me dá um doce. Aí ele dizia: filhinho, eu te amo muito, dou não. Aí o outro que não era diabético dizia: pai, me dá um doce. Aí ele dizia: filho, eu te amo muito, tome. Então, ele era pai o suficiente para amar o filho que não tinha diabetes e que podia comer o doce. Ele dava o doce. Ele não negava o doce ao menino, porque o irmão não podia. Justiça é exatamente isso. É que cada um é julgado de acordo com a sua necessidade e capacidade. O julgamento não é de lote. Cada um vai ser julgado um por um. Então, o nosso Pai Celeste, Ele sabe dizer sim a um e não a outro. Sabe dizer: esse é agora, esse é tanto, esse não é. A gente precisa confiar no nosso Pai Celeste. Se o Pai Celeste disse não a você numa área da sua vida, tenha certeza que isso é o melhor para você. A Bíblia diz que a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12. É boa, perfeita e agradável. Então eu preciso confiar no Pai. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo de abrir a porta e sabe o tempo de fechar a porta. Ele sabe o tempo de dar o sim, ele sabe dizer o tempo de dar não. Quem é pai aqui? Às vezes, pai, você é covarde, me desculpe a franqueza. Porque você sabe que é para dizer um não e você não tem coragem de dizer um não. Aí diz um sim e fica com raiva. Diz um sim e fica amargurado. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu já fiz isso. Estou falando de autoridade própria. É uma coisa que eu tive que lidar com Deus. Nós precisamos, como pais, saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Nós não podemos pegar um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 25 anos, se ele for solteiro. Se o menino tiver 30 anos e ele for solteiro, ele não tem autonomia.
Quando ele tiver autonomia, ele casa. Quando ele casar, ele vai ser o cabeça da casa dele e o pai dos filhos dele. Enquanto ele estiver na sua casa, ele está sob o seu cuidado, sob a sua autoridade. E você deve dizer sim e não. Você não pode terceirizar o cuidado, a autoridade e o serviço do seu filho. Você não pode se deixar vencer pela insistência do filho, pela lógica do filho. Então, a menina chega para o pai e diz: pai, eu quero viajar para a cidade e tal. Vai não, filho. Ah, pai, mas todo mundo vai. Deixa o seu filho também. Só o senhor. Não sei por quê. Vai ficar mudada lá contando, né? Aí o pai fica com medo de perder a filha, fica com pena da filha, fica não sei o quê. Aí fez: ah, então vá. Mas se acontecer alguma coisa lá, vai para os outros. Alguma coisa. Que grosseria. Aquele homem devia se aproximar da filha e dizer: filha, você não vai, filha. Você pode dar chabu, pode dar chilique, pode dar problema, mas você não vai, não. Você vai ficar tranquila, porque o pai sabe a hora certa. Essa você não vai. Mas a filha do pastor vai. A filha do pastor pode ir, você não. A filha do pastor é a filha do pastor, você é minha filha. Você não vai. Me dá um beijinho? Filho. Filha, você está sendo insensata. E a Bíblia diz que a vara foi feita para as costas do insensato. Você está precisando de uma conversa um pouco mais séria para voltar à sua racionalidade. Se sua filha é madura ou seu filho é maduro o suficiente para não precisar mais de ganhar vara, ele é maduro o suficiente para lhe atender, dizer sim senhor, sim senhora. Enquanto seu filho é rebelde, ele não tem maturidade para nada. Tem jovenzinho, rapazinho e mocinha. A minha terra está assim, não tirou nem a catinga do milho. E já quer comandar, já quer decidir. Não pode. Pai e mãe, Deus colocou a responsabilidade na sua mão. Quem decide é você. Ore, busque de Deus sabedoria e decida. Se é sim, é sim. Se é não. Não seja precipitado para dar a resposta. Na hora que ele te pedir, ore. Igual, espere que eu vou dar a resposta. Ore, conversa com o pai, conversa com a mãe, pede conselho, faça o que for. Mas na hora que você der a sua resposta, seja firme. Seja firme. Pai, você é um modelo de Deus na sua casa. Um pai que é frouxo, um pai que não tem firmeza, um pai que é grosseiro, um pai que ele nem dialoga, nem explica, nem ouve. Quando decide uma coisa, decide com grosseria. O filho sabe manipular o pai, muda o jogo, e o pai muda a ordem dele com grosseria também. Porque uma coisa é que de vez em quando um pai pode mudar a sua determinação. Pode. Se ele ouviu, se é uma coisa respeitosa, se ele discerniu que podia mesmo, se ele de verdade mudou de opinião. Uma coisa é o pai mudar de opinião. Outra coisa é ele se deixar vencer pelo cansaço. O outro insistiu. Vá! Esse vá, o cara não mudou de opinião. Ele está sendo frouxo e grosso. Um pai é para ser firme e terno. As suas decisões são firmes e a sua comunicação é terna, é mansa. Vai não, meu amor. Vai não, minha princesinha. Vai não, meu príncipe. Vai não, meu filho. Vai não, varão. Né? Vai não, meu rei. Vai não, guerreiro. Não, pai. Vai não. Não vai não, fera. Vai não, fera. Vai não, fera. Vai não, filho. Você vai ser cara, vai. Aí o cara já está com grosseria, né? É com amor, com paciência, mas firmeza. Gente, isso é a coisa mais difícil do mundo. É mais fácil a gente ser grosso e é mais fácil a gente ser frouxo. Toda tentação do diabo é para que a gente seja frouxo ou grosso. Para a gente ser firme e terno é difícil. Tem hora que o coração vai. Tudo aquela agonia, você tem que vontade ou de deixar para lá, de desistir, ou de gritar e bravejar. Mas o nosso Pai eterno, ele é firme. O nosso Pai eterno, ele sabe o tempo de cada coisa. E nós, pais
e mães, precisamos aprender a imitar o nosso Pai Celeste. E o filho precisa encontrar descanso e segurança na autoridade do governo do pai e da mãe. Foi Deus que escolheu esse pai e essa mãe para ser os seus pais aqui na terra. Deus é o Pai do Espírito. Deus é o Pai do Espírito. Ele escolheu essa família para você nascer. Os problemas que ela tem, quais dificuldades que ela tem, não desconfie de Deus. Não duvide de Deus. Viva a vida que Deus preparou para você. Quarta característica do Pai Celeste. 2 Coríntios 1:3. Vocês estão pegando o fio da meada? Eu estou indo, mas eu estou numa linha aqui. Ó. Eu estou estudando as características do Pai Celeste. E fazendo uma ponte de que postura eu tenho como filho e que postura devemos ter como pais. Quarta característica do Pai Celeste. A primeira é que ele é perdoador. A segunda é que ele fala sempre com seus filhos. A terceira é que ele sempre restaura e conhece o tempo certo. A quarta é que ele é misericordioso. 2 Coríntios 1:13. O Pai é misericordioso. 2 Coríntios 1:13. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. O Pai de misericórdia. A gente já repetiu isso, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E você, pai? A sua misericórdia se renova toda manhã? Ou você acorda ainda amargurado com os erros de ontem? Todo pai devia acordar cedinho, respirar fundo e pedir ao Pai Celeste: Pai Celeste, por misericórdia se renovou, renova a minha também. Eu não posso começar o dia com amargura. Então a pior coisa para um filho é um pai e uma mãe que já amanhece o dia, acorda, preguiça, ontem, tu não sei o quê. Aí vem aquela missa de reclamação do que aconteceu antes, até ontem. Sabe o que a gente precisa aprender todo dia? É matar o dia. Basta cada dia o seu próprio mal. O que tiver de ser resolvido num dia, resolva naquele dia. Para no outro dia começar zerado, começar com a misericórdia renovada, começar com a atitude correta. Imagine que quando Jesus falava com os seus discípulos, dizendo as palavras que o Pai mandou dizer, Jesus olhava para os discípulos e dizia assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A gente sabe o que aqueles discípulos eram. Aqueles discípulos naquela época não era ainda nada. Mas a fala de Jesus para eles era gerando neles uma identidade. Vocês são filhos de Deus. Eu vou rogar ao Pai, o Pai vos dará outro consolador. Jesus dizia assim: ó, quem der um copo d'água a vocês vai receber um galardão no céu. E se você chegar numa cidade e as pessoas não quiserem ver vocês, bata o pó. Porque haverá mais rigor contra uma cidade dessa do que contra Sodoma e Gomorra. Olha o que Jesus falou para a gente. Então imagine, pai, que você precisa acordar com sua misericórdia renovada, olhar para o seu filho e não dizer para o seu filho aquilo que sua carne quer dizer e aquilo que seu filho fez ontem. Você tem que acordar de manhã, olhar para o seu filho e dizer: meu filho, você é um servo de Deus. Minha filha, você é uma princesa. Você é uma bênção, você é uma menina obediente, né? Você pode me esquecer isso de vez em quando, mas o Espírito Santo vai te lembrar. Você é preciosa, você é maravilhosa. Agir profeticamente. Deus faz isso com Abraão. Gente, quando a gente vai ler o currículo de Abraão, muito honestamente, Abraão era bem enrolado. Isaac já copiou ainda. Isaac, com 40 anos, dormia na cama da mãe. A mãe morreu quando ele tinha 37. Ele manteve a cama da mãe arrumadinha e ficava lá, ó, dormindo na cama da mãe. Foi preciso que ele, com 40 anos, que um servo do pai fosse arranjar uma mulher para ele. Ele já recebeu a mulher já na hora dos finalmente, já levou para onde? Para a cama da mãe. Né? E diz que quando ele deitou e dormiu com a mulher, que ele foi consolado do luto da mãe. Então imagina um camarada com 40 anos. Ô mãe, por que você foi embora, mãe? Cheirando ali, saudando ali na cama dela. Mas sabe como Deus tratava esse homem? Deus me perdoe, está falando mal dos caras que você gostava tanto. Mas essas histórias estão todas na Bíblia. Eles contaram para os filhos por neto,
com quem quiser. Olha só. Mas sabe como é que Deus chamava esses homens? Patriarcas, o pai de muitas nações. E Deus, de vez em quando olhava para uma daqueles, dizia assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas sabe o que é que o pai estava vendo? O que o pai estava profetizando? Era assim, ó, lá em Gálatas explica. Não era assim na descendência deles, era o descendente. Quem foi o descendente de Abraão, Isaac e Jacó que mudou tudo? Jesus. Então, Deus não olhava para a história de Abraão, Isaac e Jacó, para a riqueza dele, para os erros dele. Deus olhava e via que lá no fim ia nascer Jesus. E Jesus ia restaurar a história da humanidade inteira. Então, olhe para o teu filho e não veja a traquinagem que ele fez ontem, hoje, o jeito dele, os hormônios dele, a preguiça fase. Olhe para o teu filho e veja o que Deus vai fazer na vida dele. Profetize. Eu conheci a história mais triste da minha vida de um cara que teve um filho que virou gay. Virou travesti mesmo, na década de 70. Hoje em dia ser gay é uma coisa assim, socialmente comum. Mas quando esse menino disse que era gay na escola, ele foi expulso da escola, na década de 70. E quando ele foi revelar para o pai era crente, que tinha virado gay, travesti, ele já estava tomando hormônio desde os 10 anos, já estava com peitos de mulher. E ele foi ser travesti assim naquelas ruas do Rio de Janeiro de prostituição, de calcinha, de bota, com aquele peito de hormônio pro lado de fora, fazer ponto na boca de prostituição. E ele, quando foi revelar isso para o pai, ele disse que pensou que o pai expulsou ele de casa, ele já estava com uma trouxinha de roupa pronta. Aí o pai olhou para ele e disse assim: meu filho, você não é gay não, você é um servo de Deus. Tudo que você tiver que passar na vida, você vai passar do meu lado, da minha casa você não sai não. E todo dia o pai orava por esse filho e dizia para ele: você é um servo de Deus, você ainda vai ganhar muita gente para Jesus, por sua voz é linda. O cara virou cantor de bar gay, virou cantor da noite. Aqueles cantores transformistas, o nome era Paulette, muito conhecido no mundo, Paulette. E o pai ia de noite, saía do culto, de uma vigília, ia lá para a boca de prostituição, de paletó e gravata, e chegava lá, descia do carro, ia lá naquela figura, com cabelo, batom exagerado, de calcinha, de bota, chegava lá, dava a mão e dizia: meu filho, vamos para casa, eu vim te levar. Pegava o paletó, botava dentro, está frio, está perigoso, vamos para casa, já está na hora. Botava dentro do carro e levava para casa. E eu, a viagem todinha do carro, dizendo: você é um servo de Deus, você vai ganhar muita gente para Jesus. Jesus tem uma história linda com você. Um dia ele estava bem velhinho, chamou o melhor amigo dele e disse: eu vou morrer, estou morrendo. Meu filho ainda não entregou a vida a Jesus, mas vai entregar. Ele vai ser um servo de Deus. Ele vai ganhar muitas vidas para Jesus. Continue orando por ele, porque você vai ver ele convertido. Eu não. Eu estou morrendo. Poucos dias depois esse homem morreu. E o amigo dele continuou orando por um cara. Um dia, esse cara foi convidado para ir no culto evangélico. E ele foi. Ele não tinha uma roupa de homem, só tinha roupa de foi vestido de mulher mesmo. Aí disseram que tinha um cantor ao pastor. O pastor desse meio maluco. Quando o pastor disse, ouviu falar que tinha um cantor, chamou. Eu queria chamar aqui, tem um cantor aqui, plantal. Aí chama a pessoa, Paulette. Aí ele disse que na hora que o pastor disse aquilo, o Espírito Santo falou dentro do coração. O nome do cara é Paulo, né? Do irmão Paulo. Paulo, eu chamei você, eu tenho uma grande obra na sua vida, e essa obra começa hoje. Ele foi tirando a peruca e se levantando, e passando assim naquela maquiagem, e se dirigindo para frente. Quando chegou lá na frente, tinha uma pessoa com câncer aqui. Deus revelou para ele: olha para essa pessoa que ela vai ser curada com câncer. A pessoa foi curada ali na frente, na hora. E ele pegou o microfone e cantou um louvor a Deus. Nunca mais voltou para o mundo. Era um servo de Deus. Acompanhei Cida Malafaia, nossa cruzada evangelista. Agora, o que me chama a atenção? História muito trágica, muito triste. Porque o pai era crente, essa criança foi violentada por um vizinho. Por isso que virou homossexual.
Mas esse pai, até o dia de sua morte, todos os dias ele renovou a sua misericórdia. E todos os dias ele profetizou que aquele filho era em Cristo. Ele nunca olhou para a história em curso. Ele olhou para a história escrita pelo dedo de Deus. Não olhe para a história em curso. Não olhe para o que o seu filho está sendo ou fazendo. Não olhe para a circunstância. Olhe para a história escrita pelo dedo de Deus. Busque de Deus. E na palavra de Deus, revelação da vontade de Deus. E profetiza essa vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos acordar com a nossa misericórdia renovada. Quinta característica do Pai Celeste. João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quem nos dá o Espírito Santo é o Pai Celeste. E Ele nos dá o Espírito Santo como Consolador, como aquele que fica do nosso lado. Então você não está só. Não existe o medo de ficar só para quem é filho de Deus. Você nunca jamais ficará só. O Pai providenciou um Consolador para que esteja com você. Você estará sempre acompanhado. Ou solteira, ou viúva, ou solteiro, ou deixado, ou largado, ou órfão, independente da sua situação, não tenha medo da solidão, você nunca ficará só. O Pai providenciou companhia, o Pai providencia consolo, o Pai providencia. Então é muito importante a gente entender essas características do nosso Pai Celeste. Sexta característica, João 5,17. João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai Celeste é trabalhador. E lá em Isaías 64,4 diz que ele trabalha de dia e de noite por aqueles que nele esperam. E lá em Jeremias 13,2 diz que ele transforma toda maldição em bênção. E lá no Salmo 112,7 diz que o justo não se abala com má notícia. 112,7, o justo não se abala com má notícia. Por que não se abala com má notícia? Porque o nosso Deus transforma toda maldição em bênção, Jeremias 13,2. Porque ele trabalha de dia e de noite por aquele que nele espera. Então nós temos um Pai trabalhando por nós. Um Pai que trabalha pelos seus filhos. Um Deus que trabalha por aquele que nele crê. Um Deus que trabalha por você. E agora, Pai, trabalhe pelo seu filho. Pai, se esforce pelo seu filho. Dê seu sangue, seu suor para os seus filhos. O nosso Pai é assim. Nós precisamos ser assim. Não tem coisa pior para um filho do que ser filho de um pai preguiçoso. Um pai que não trabalha, um pai que não se esforça, um pai que não faz aquilo para suprir a necessidade. Tem um pai que desiste. Então, sétima característica do Pai Celeste. João 6,32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quem nos alimenta é o Pai. Lá no Pai Nosso, também Jesus nos orientou a pedir a nossa comidinha ao Pai, né? Pai nosso que estais. Aí depois que ele santifica o Pai, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão espiritual, que é Jesus, que esse texto que foi lido aí, é Jesus dizendo assim, teve um maná que alimentou o povo do deserto, mas o verdadeiro pão do céu é o Pai que dá. E aí Jesus diz em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quem deu o pão vivo que desceu do céu e é o nosso alimento espiritual foi o Pai. O Pai providenciou o nosso alimento espiritual. E o Pai providenciou o nosso alimento buchal, né? Então o Pai é que dá comida, o Pai é que nos alimenta. Daí, um hábito que a gente não podia perder nunca, é o hábito
de agradecer pela comida. O pai precisa ensinar o filho a agradecer a Deus pela comida. Porque mesmo que o pai trabalhou para botar aquela comida ali, o sol foi o pai que deu, a chuva foi o pai que deu, a semente, né? Não, a semente veio da outra, e a outra é a primeira, foi Deus que deu. É o pai que dá, é o pai que dá. Se o pai segurar um elemento que seja, acaba a comida na terra. O pai dá. Quem viveu o tempo aqui antes do plano real, teve uma época muito difícil, que a inflação era tão grande, que o governo resolveu obrigar, por decreto-lei, os preços a não subirem. Aí, ele estava contradizendo a lei do mercado, porque o que é que o mercado diz? Que quanto mais um produto existe, mais barato ele é. Quanto mais o produto é escasso e mais gente quer o produto, mais caro ele fica. Isso é a lei de oferta e da procura do mercado livre. Sabe o que aconteceu? É que o preço era tabelado pelo governo. Então o governo exigia que o açúcar fosse vendido por tal preço, o arroz por tal preço, o óleo por tal preço. O que é que acontecia então? As pessoas não vendiam. As pessoas não vendiam. Então você chegava no supermercado e as prateleiras estavam vazias, era desesperador. Aí o governo obrigou que tinha que ter. Aí, por causa desse decreto que tinha que ter, então o supermercado comprava uma caixa de óleo e colocava aquela caixa de óleo. Na hora que chegava aquela caixa de óleo, tinha uma fila de gente para querer comprar aquilo. Gente, era uma loucura. Eu trabalhava no supermercado nessa época. Que loucura foi aquele período. Que loucura foi aquele período. E o desespero das pessoas quando sabia que faltava um alimento. Lá nos Estados Unidos, quando tem uma nevasca daquela negócio, que manda todo mundo se reservar em casa com uma boa comida, que não vai poder sair por alguns dias. O que é que o povo faz? Saqueia os supermercados, né? Dá aquele desespero. Então, no dia a dia normal, a gente todo dia tem pão, todo dia tem sabão, todo dia tem óleo, todo dia tem os gêneros necessários para uma casa. A gente não sabe o que é a falta, mas quando falta, a gente aprende a dar valor a coisas simples. Tem coisas tão simples que a gente não dá valor. Meu pai é portador de câncer, e um dia ele descobriu no hospital de câncer um homem que tinha câncer na garganta. A radioterapia para matar o câncer da garganta matou as glândulas salivares do homem. Aí o homem não conseguia mais salivar. Gente, a saliva pra gente é um negócio que não vale nada, né? Um negócio que não pode, né? Uma coisa assim. Gente, você imagina uma pessoa não conseguir mais salivar? A boca fica seca o tempo todo. Aí a gengiva cola na bochecha. Quando você vai abrir a boca, está colado. Aí corta. Aí sangra. Aí não tem uma saliva para limpar aquilo ali. Fica tudo grudado, preto. Não existe para vender saliva. Nem você vai pedir emprestado ao seu amigo. É terrível. Nem água você consegue beber com aquilo tudo rasgado. Porque a água, em vez de ajudar, dói. Então, se você está com a garganta muito arranhada, se você bebe água, é por isso que eu bebo água com limão. Para quem não sabe o que é isso, é água com limão. Porque tem gente que acha que é uma branquinha com o pastor. Vamos chegar aqui com o limãozinho aqui. O corpo longe para você. É água com limão, porque o limão ele aumenta a produção de saliva. E a saliva lubrifica as cordas vocais. O limão é astringente. Então é muito bom a água com limão. Além que o ácido cítrico é cicatrizante. Então eu posso pregar aqui 2 semanas que a garganta suporta com limão. Voltando para a saliva. Gente, que coisa terrível. Nunca mais na vida você vai conseguir comer uma bolacha creme crack sem saliva. Você imagina isso sem saliva? O pãozinho de queijo grudava aqui, não entrava. É uma desgraça a pessoa sem saliva. Então, o Pai Celeste nos deu a saliva. O Pai Celeste nos deu a lágrima. Imagina uma pessoa sem lágrima. A pálpebra colar na córnea. Dá uma cegueira, chamada de xeroftalmia. A pessoa perde a córnea. Então o Pai criou coisinhas pra gente, todo dia é renovada. E só sabe a importância daquilo quando alguém perde. Mas são tantos detalhes, tantos pequenos
pequenos detalhes que todo dia o Pai providencia para nós. O Pai cuida da gente, o Pai nos alimenta, o Pai nos protege. Agora é a oitava característica do Pai. João 10, de 25 a 30. Essa é a última. Oitava característica do Pai celeste. João 10, de 25 a 30. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então olha, nós somos duplamente seguros. Por isso que eu disse que perder a salvação ninguém perde. Satanás não consegue roubar. Olha só, a minha ovelha ouve a minha voz, eu a conheço, e ela me segue, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aquilo que meu Pai é mais poderoso do que eu, e ninguém arrebatará da mão do meu Pai. A gente está duplamente seguro, está na mão de Jesus e na mão do Pai. Agora, essa mão que nos protege, ela não nos sufoca. Se eu, Pai, afasta aí que eu quero sair. Ela não nos oprime, ela nos protege. Se eu peço para sair, então é isso que eu estou falando. Eu renuncio à salvação. Eu abandono a salvação. Eu ignoro a salvação e fujo dela. Mas ela me foi dada e o Pai se empenha para me proteger. O Pai nos protege. Assim como um pastor protege suas ovelhas ali, o Pai nos protege. Lembra que o rei Davi, para proteger suas ovelhas, ele lutou com o leão e com o urso. Lá em Sofonias fala de um pastor que lutou tanto para proteger a ovelhinha, que lutou até o fim. Diz que ele saiu só com as patinhas da ovelha na mão. Mas ele não desistiu dela. Nosso Pai não desiste de nós. Ele nos protege. E porque Ele nos protege, nos alimenta, cuida de nós, porque Ele sabe tempos e épocas, nós podemos vencer a ansiedade. Então essa palavra tem aplicação na hora que eu o amo como Pai, na hora que eu me identifico como filho. Isso muda a minha identidade. Eu tenho que andar pelas ruas sabendo que eu sou filho de Deus. E olha o texto, Deus é o Pai dos Espíritos. Meu pai aqui da terra tinha um cabelo ruim. Eu herdei o cabelo ruim dele. Tinha um nariz grande. Meu nariz é grande por causa do meu pai aqui terreno, né? Aí eu peguei o olho puxado da minha mãe, que era neta de Índia. E assim eu fui pegando uma coisa feia de cada parede. Se eu acho que eu sou esse corpo, então a conclusão que eu chego é que eu sou uma pessoa feia, né? Mas quando eu entendo que Deus é o Pai dos Espíritos, então Deus é o Pai do meu Espírito. Eu sou lindo. Vocês são lindos. Olha, na hora que eu entendo que eu sou um Espírito, que eu sou em Espírito filho de Deus, Deus é meu Pai, eu sou igual a Ele. Eu vou andar nas ruas, não mais como sendo o afrodescendente, ou o amarelo, ou como o branco, ou como... Eu não vou andar pelas ruas como eu sou isso. Eu vou andar pelas ruas dizendo, eu sou filho de Deus. Ninguém pode fazer nada comigo. Se aparecer um cara de me matar, Deus vai me ressuscitar. Nada de ninguém pode tirar a minha vida. O Pai é que cuida de mim. O Pai é que me protege. Eu não tenho medo de nada. O Pai cuida de mim. Eu posso dormir em paz. Lá o Salmo 4, 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Essa lista de características do Pai Celeste, eu tirei só de versículos que está escrito Pai. Se eu fosse pegar a lista de versículos que fala de Deus, do Senhor, que mostra Ele trabalhando e cuidando de nós, essa lista também é infinita. E eu parei no ponto 8 aqui, mas eu escrevi até o 14. Nós precisamos assumir a nossa
identidade, a nossa postura como filhos. Só que, para encerrar, tem pessoas que tiveram um pai muito difícil ou muito ausente e tem uma dificuldade tremenda e profunda de chamar Deus de pai. Eu acho que até os compositores cristãos também estão assim, porque eu luto para achar uma música falando sobre Deus. A maioria das músicas só fala de Jesus, de Jesus, de Jesus. A maioria das pessoas só consegue se relacionar bem com Jesus, mas não consegue chamar Deus de pai. Eles não sentem muito amor, reverência. Eles oram até para Jesus. Jesus, eu estou apaixonado por ti, mas ele não consegue dizer, pai, eu te amo, meu pai do céu. Ele não consegue ter uma relação pessoal com o pai. Ele vê o pai como aquele Deus temível lá longe, mas não vê como o pai. Nós precisamos restaurar a nossa relação e a nossa comunhão com o Pai Celeste. E às vezes, uma relação muito difícil com um pai da terra, ou um pai da terra muito ausente, bloqueia nossas emoções. Às vezes, a gente foi criado por um pai muito ansioso, e aquela ansiedade do pai da gente age sobre nós. A gente fica com uma ansiedade, às vezes, incontrolável. Eu sei que está errado, eu sei que eu não devia ser assim, eu sei que eu não devia estar daquele jeito, mas eu me sinto preso, amarrado. Eu creio no poder que a palavra tem de curar. Eu creio no poder que a palavra tem de transformar. Eu creio no poder do Espírito Santo de transformar tudo isso que está aqui na palavra de Deus em vida para você, em vida no seu coração, em vida na sua vida. E eu queria que você fechasse seu olho, você baixasse sua cabeça, você pensasse um pouco aqui. Como anda a tua relação com Deus Pai? E como anda o teu nível de ansiedade? Como anda o nível do teu medo? Você tem conseguido descansar no Pai Celeste? Você tem conseguido chamá-lo de Pai? Você conseguiu perdoar o seu Pai pelas falhas, os erros, as ausências dele? Tem gente que fica fazendo terapia, psicanálise, vai fazer um esforço gigantesco, gasta muito dinheiro com remédio, porque a ansiedade somatiza demais no nosso corpo, gera tensões musculares, a ansiedade grande gera até paralisia, gera gastrite, gera pânico. Mas o Pai Celeste tem cuidado de você. Mas o Pai Celeste foi quem providenciou a vinda de Jesus. Foi o Pai Celeste que deu o Espírito Santo. O Pai Celeste está interessado em nos proteger, em nos guardar, em nos servir. Ele está trabalhando agora por você. O Pai Celeste está trabalhando agora por você. Está querendo alcançar o seu coração. E se alguém aqui tem bloqueio na relação com o Pai e quer dizer assim hoje, quer dizer um basta nesse bloqueio, dizer assim, eu quero restaurar minha comunhão com o Pai Celeste, eu quero crer no Senhor como meu Pai, eu quero perdoar meu Pai aqui da terra, eu quero preencher o vazio que eu sinto no meu coração. Eu também queria orar junto com você aqui. Eu sei que tem pais que se sentiram também desafiados com essa palavra, percebem que estão sendo maus pais, que não estão sendo referência de pai, que precisam mudar a sua postura como pai.